Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 16, o versículo 32. Assim está escrito: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui uma palavra de Jesus, quando estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. Nós sempre encontramos e temos falado em várias oportunidades que Jesus estava sempre reunido, sempre havia pessoas em volta de Jesus, que o único momento que ele escolhia, era uma escolha dele, de ficar só, era aqueles momentos quando ele despedia as pessoas, as multidões, e ele se dirigia para o monte para oração. E diz-nos a Escritura em vários textos que Jesus passava as noites em oração. E pela manhã, ou no amanhecer do dia, ele descia do monte, ele via ao encontro das pessoas e tinha novamente aquele dia cheio de atividades, muitas coisas por fazer, por revelar, por ensinar, por demonstrar. Esta foi a vida de Jesus. Mas ele teve também momentos na vida, conforme eu acabei de ler agora, o próprio Jesus estava ciente de que isto iria, com certeza, acontecer. Chegaria um momento em que Jesus seria deixado só, mesmo com aquelas promessas de que as pessoas não o deixariam em momento nenhum, mas estariam com ele até a morte, se preciso fosse, como foi o caso de Pedro. Então, e outra, quando foi com Tomé, vamos com ele também. Se for para morrer com ele, vamos morrer com ele. Mas aqui, Jesus deixou-nos registrado que chegaria a hora, e ela já estava aproximando-se, em que os seus discípulos seriam dispersos. Cada um iria para a sua parte. Cada um, conforme diz, iria defender ou preservar a sua própria vida. E ele disse, e me deixareis só. Então era uma decisão de cada um, ao ser disperso, deixar Jesus. Não era aquele que quando viesse alguém para dispersá-los e eles dissessem, não, eu amo o mestre, eu amo a Jesus, eu vou ficar com ele, não importa o que me aconteça, eu não vou arredar o pé. Mas não foi isso que aconteceu. O que Jesus disse realmente aconteceu. Quando chegou o momento mais difícil, a dor mais profunda da sua alma, quando ele deixa o Getsêmani e os seus algozes chegam para levá-lo à prisão e aos julgamentos, ele se vê realmente sozinho. Então ele diz aqui, e me deixareis só. Então aqueles que Jesus separou, escolheu, chamou para estar com ele, estiveram por um bom tempo, por um momento com Jesus, mas no momento crucial da vida de Jesus, ele estava sozinho. Mas ele garantiu uma coisa, ele diz, vós me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, observe que coisa importante o Senhor Jesus deixou aqui registrado neste capítulo, que eles o deixaram só, mas houve um
que não o abandonou. Em momento nenhum deixou Jesus sozinho. E quem foi? O Pai. O Pai sempre esteve com Jesus, em todas as ocasiões, fossem elas boas ou não. Então nós encontramos isto. No capítulo 8 e o versículo 28 desse mesmo evangelho de João, ele diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o Pai não tem deixado só em momento nenhum, porque ele faz aquilo que agrada ao Pai. Então, a única presença segura e que jamais o deixaria ou abandonaria seria a presença do Pai. Então, se Jesus, na vida dele, passou por este momento de que, quando se via no meio da multidão, ele operando, ele curando, ele pregando, ele ensinando, as multidões vinham, as coisas aconteciam. E era uma alegria, um regozijo, uma gratidão no coração daquele povo. Mas houve um momento que Jesus ficou sozinho. Sozinho. Como é que a gente pode imaginar uma coisa dessa? Aquele que veio e fez tanto bem à humanidade, e principalmente aquelas pessoas que estavam à volta, que foram próximos a Jesus, mas neste momento ele ficou só. E exatamente ele permaneceu só. E ali ele foi acusado, julgado, sentenciado, ele foi martirizado, as pessoas lhe bateram, lhe cuspiram, lhe desprezaram, lhe desonraram, e ele ali sozinho. Mas mesmo sozinho, não tendo ninguém fisicamente ao lado de Jesus, pelo menos para o apoio com a simples presença, Jesus estava só. Com este exemplo de Jesus, nós entendemos também e precisamos discernir que haverá também na nossa vida momentos, na nossa vivência de comunhão, do exercício, do serviço, da obra que Deus confia a cada um de nós, haverá momentos em que nós estaremos rodeados de muitas pessoas. E vamos olhar e observar o contentamento desse, daquele outro, uma promessa de sempre estar junto, sempre estar presente, nunca abandonar, nunca perder esse contato, esta comunhão. E isso parece que é algo que vai durar para sempre. Mas as coisas, elas são de momentos. De momentos. E nós observamos que, como aconteceu com Jesus, acontece com qualquer outra pessoa. Se com Jesus, o Filho de Deus, aconteceu, o que dirá comigo, com você, com cada um de nós, com aqueles que a palavra de Deus deixou como exemplos para nós? Eles também atravessaram por momentos de solidão, de ficar só. Não por uma escolha própria, mas porque aqueles que estavam à sua volta foram cada um para a sua parte. Chega um momento em que aquilo que parecia tão firme, tão seguro, se desfaz. E a pessoa é deixado só. E quando está num estado de solidão, muitas coisas podem procurar penetrar a mente para turbar os pensamentos e trazer dúvidas e despertar no coração alguma coisa para se fazer uma retrospectiva, o que aconteceu,
para chegar aquele momento de a pessoa ser deixado só, ser abandonado. Mas nós encontramos pela palavra de Deus que essas são experiências difíceis, amargas, mas elas são comuns na vida de quem serve a Deus. Quem serve a Deus precisa estar pronto e disposto para enfrentar estes momentos de solidão. Não é aquela solidão que a pessoa escolhe ficar só. É aquela solidão que as pessoas que estão à sua volta lhe deixam só. E elas, cada um procura um rumo, um caminho diferente e se vão. E muitas vezes, pacificamente, outras vezes através de turbulências, dificuldades, mas isso sempre vai acontecer. E nós não podemos julgar que conosco isso nunca vai acontecer. Porque se com Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aconteceu, não há mais ninguém na face da terra que tenha a coragem de dizer que com ele não vai acontecer. Todos nós estaremos, sim, sujeitos a passarmos e enfrentar este momento. A palavra de Deus, ela nos mostra vários exemplos, além de Jesus. Nós encontramos, por exemplo, Jacó. Jacó encontrou-se só. Por quê? Por causa de uma decisão. Ele precisou sair do convívio familiar e enfrentar um deserto sozinho. Para ir poupar a vida, e quando voltou, precisou voltar àquele lugar também só para resolver uma pendência que ele tinha deixado pelo meio do caminho. Bem, com Jacó aconteceu isto. Com José aconteceu também. Quando seus irmãos o venderam, o desprezaram, José foi abandonado, ficou só. Não tinha ninguém por ele. Só tinha com ele, o mais importante, a presença de Deus na vida de José. E foi isso que o manteve naquela solidão, naquela caminhada com os ismaelitas, até o mercado de escravos, o período que ele ficou no mercado de escravos, o período que ele foi para a casa de Potifar, manteve-se só, porque tudo à sua volta conspirava contra os seus princípios. Então, embora estando próximo de pessoas, internamente ele estava só. Até o momento em que foi levado ao palácio, mas também ali estava só. Nós encontramos Moisés. O caso de Moisés foi diferente. Moisés estava cercado da realeza, entendeu que era o momento dele livrar o povo de Deus, tomou uma atitude contrária e por conta daquilo ele precisou de ficar no isolamento lá no deserto de Midian por 40 anos. Depois, Deus o encontrou e o trouxe novamente e cumpriu o seu propósito. Elias, chegou uma ocasião, aquele grande profeta, profeta temido, profeta honrado, profeta que a palavra dele não caía por terra em momento nenhum. Mas chegou uma situação que, por conta de uma ameaça, ele procurou por um outro caminho, e quando Deus se apresenta a ele, disse: eu fiquei só. Não tinha ninguém ao lado dele. Até o seu moço ficou a uma certa distância, e ele ficou só. Ele disse ao Senhor: só eu fiquei. Não mereço mais continuar vivendo. E o Senhor disse a ele: não ficou só você, tem mais pessoas semelhantes a você. Nós encontramos Daniel. Daniel era alguém que, no exercício do seu trabalho no reinado lá da Babilônia, ele era útil.
Ele era uma voz de Deus naquele reinado, naquele império. Mas chegou o momento em que aqueles que se diziam companheiros de Daniel, que aparentavam ser, criaram uma artimanha. E Daniel foi levado a uma cova de leões e ficou só durante uma noite inteira. O que se passou na vida de Daniel naquela noite, solitário entre leões? Daniel foi deixado só. Até o rei que o amava não ficou com ele. Foi para casa. No dia seguinte foi procurá-lo. Daniel estava lá, porque Deus o guardou. Jó tinha tudo. A casa dele sempre era povoada por pessoas. Mas chegou o momento em que ele ficou sozinho, no meio de uma dificuldade, com um caco de telha e com o corpo todo chagado, sozinho. As pessoas o deixaram. Os que se diziam amigos ficaram um tempo e depois começaram a lhe fazer acusações. Mas Deus esteve sempre com Jó, não abandonou. Jeremias foi deixado só. Era a boca de Deus para o povo, mas o povo o desprezou, o deixaram só e lançaram ele numa cisterna. Não fosse a orientação de Deus, ele teria perecido lá. Aqui nós observamos Jesus, conforme eu já disse. Ele falou: vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 15, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Então ele disse: todos se apartaram de mim. Quando diz todos, evidentemente que ele ficou sozinho. Então, como aconteceu com Jesus, com estas outras demais pessoas, aconteceu também com Paulo, porque ele encontrou aqui dizendo o seguinte: todos se apartaram de mim. Quem era Paulo? Um instrumento de Deus, um homem usado nas mãos de Deus, que era uma bênção para as pessoas, mas também ele, Paulo, foi deixado só. Teve que enfrentar momentos de solidão na vida. Então, quando nós olhamos para os nossos dias, todos nós também atravessamos por estes momentos. Enfrentamos estas situações que há momentos em que estamos cercados de pessoas, aquilo traz-nos consolo, conforto, alegria, companheirismo, mas haverá momentos em que nós seremos deixados sozinhos. E assim, isto é comum na vida das pessoas. Você às vezes está com uma responsabilidade num determinado trabalho, você está cercado de pessoas, pessoas a quem você procura ser boca de Deus, um instrumento usado por Deus, mas chegará o momento em que estas próprias pessoas o deixarão sozinho. E o que fazer numa situação como esta? Procurar encontrar motivos por que isto aconteceu? Culpar as pessoas porque elas o deixaram sozinho? Não. Numa situação como esta, em que somos deixados só, o que fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma
avaliação da nossa vida, procedimento e conduta, com Deus e com as pessoas, para ver se há em nós algum elemento que justifique este abandono que nós estamos enfrentando, de ser deixado só e cada um ir para a sua parte, para o seu caminho, trocar de direção. Nunca se esperava isso de Jesus, muito menos de Paulo, de Elias e de tantos outros, de Jó. Jó era uma fonte de bênção para todos, mas ele foi deixado só. E assim muitos outros que a palavra de Deus registra, fôssemos registrar todos eles, levaríamos muito tempo. Mas estes são suficientes para entender que nenhum de nós estamos livres de, no momento, estarmos cercados de pessoas, de oportunidades, de tudo a nosso favor, e no momento seguinte podemos estar sendo deixados sozinho ao lado, sem ninguém. Parece que deslocado, como que se tivéssemos feito alguma coisa grave que justificasse aquele abandono. Mas o abandono de Jesus, de Paulo e de tantos outros, não foi movido por alguma coisa que aconteceu da parte de Paulo. Mas aquilo aconteceu. Cada um procurou o seu caminho. Então são experiências que marcam a vida dos que servem a Deus. Nós devemos, eu, você, nós, cada um de nós, precisamos estar cientes e prontos e saber que na nossa vida com Deus haverão estes momentos de regozijo, de alegria, de pessoas, de festa, de contentamento, de estar tudo irmanados, juntos, compreendendo e trabalhando de maneira harmônica e os resultados aparecendo. Mas haverá momentos na nossa vida também que nós vamos ser deixados sozinho. Um outro que ficou só, mas por uma orientação de Deus, foi Filipe. Filipe estava em Samaria, um grande mover de Deus estava acontecendo. Deus manda que ele saia dali, do meio daquela multidão, daqueles milagres, aquelas maravilhas. O Senhor disse, levanta-te e desce a cidade de Gaza, que está deserta. Deus disse para ele, está deserta, não tem ninguém. Mas você vai para lá. E ele foi. Chegou lá, ele ficou sozinho. Não tinha ninguém. Não sabemos quanto tempo ele ficou. Mas ele ficou o tempo necessário. Porque ali foi um projeto de Deus. Até que passasse um funcionário da rainha de Candace, lendo o livro do profeta Isaías. E ele então aproveita aquela oportunidade, evangeliza aquele homem, batiza aquele homem, e depois o próprio Espírito de Deus não deixa mais ali. O arrebata, o leva para Azoto, de Azoto ele vai caminhando e chega em Jerusalém. Mas não volta para Samaria, de onde ele tinha saído. Em Samaria, ele ficou o tempo que lhe foi necessário e aprovado por Deus. Então, tudo tem o tempo certo. Então, aqui nós encontramos, se o próprio Jesus foi disperso, foi colocado sozinho, foi deixado só, se Jó, se Daniel, se Elias, se Paulo e tantos outros foram deixados só, ficaram um momento no estado de solidão, como quem diz, de desamparo, de abandono, ninguém o procurou, ninguém se importou, ninguém foi atrás, todos o deixaram. Paulo disse, todos se apartaram de mim. Como quem diz, eu fiquei sozinho. Mas o salvo,
ele pode ficar sem nenhuma companhia humana, mas ele terá consigo sempre a presença de Deus. O próprio Deus prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É que nós, humanos que somos e carentes, nós muitas das vezes, numa situação como esta, começamos a ficar pesaroso, pensativo e muitas das vezes abre brecha para a tristeza, para a angústia, para a decepção, para a amargura. E estas coisas não fazem bem. O que é preciso fazer, cada um de nós, é nos avaliar e ver se alguma coisa aconteceu por conta da nossa ação e que nos levou a esse estado de coisas. Se nos encontrarmos um elemento, o caminho é recorrer a Deus e acertar com Ele o mais rápido possível. Se ao observarmos a nossa vida e encontrar que não houve da nossa parte nada que justificasse este abandono das pessoas que estavam ao nosso lado, desfrutemos da comunhão com Deus e asseguremos a paz no nosso coração. Porque, embora humanamente estando só, o Senhor está conosco. Foi o que Jesus disse: sereis dispersos, cada um para a sua parte, me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Deus abençoe a irmã Doraci. O Pai está comigo. Então, há momentos desse desamparo, deste abandono. Então, nós precisamos estar pronto para estes momentos. Porque se nós não tivermos esta convicção no nosso coração, que teremos estes momentos variados na nossa vida, momentos em que estamos cercados de pessoas, momentos em que somos desejados, somos honrados, somos respeitados, mas precisamos saber que haverá momentos que nós seremos levados para o ostracismo, para o abandono, para o desamparo, para a solidão. Tudo isto fará parte da nossa vida, mas a certeza de que Deus sempre estará presente na nossa vida. E o que importa para nós é esta aprovação de Deus na nossa vida. Porque a diferença na nossa vida não é o que as pessoas fazem, é a maneira como Deus olha para nós e a maneira como nós estamos servindo a Ele, se com sinceridade, com temor, com pureza, com verdade, com dependência, com transparência. Isto é o que vai significar tudo na nossa vida. Porque de um momento de abandono, Deus pode transformar esta situação e trazer para nós momentos de alegria e regozijos redobrados, como ele fez com Jó. Jó, de próspero, passou a ficar solitário, abandonado, desprezado, acuado, mas chegou o momento em que Deus virou-lhe o cativeiro, todas as bênçãos de Deus vieram duplicadas sobre a vida dele, e as pessoas que o tinham abandonado voltaram a se aproximar com Jó. Então veja, então são ciclos que acontecem na vida. Então, quando acontece na nossa vida, se nós não tivermos a graça de Deus e estarmos fundamentados na palavra de Deus, estes momentos poderão nos levar a derrotas, a tristeza e ao abandono da fé. A julgar que por conta disso, por conta daquilo outro, desse jeito, então, não vale a pena servir a Deus, porque estava tudo bem, agora estou abandonado, estou desprezado, estou solitário, estou sozinho, então não há mais o que fazer. Não podemos ser levados por esse tipo de pensamento. Esta é uma linha de pensamento contrário ao propósito e à vontade de Deus. E isto pode ser alimentado pelo adversário, por uma fraqueza nossa
no momento deste que enfrentamos e não entendemos. Então, nós precisamos entender. E não podemos nos deixar abater. Não. Eu agora vou ficar triste porque eu não tenho mais companheiro, eu não tenho mais ninguém ao meu lado, eu não tenho mais as ajudas, as amizades, e isto, e aquilo outro. Não. Tudo isto são coisas que passam pela nossa vida. Mas nós temos que permanecer no lugar e na posição em que Deus nos colocou. Quando nós permanecemos firmados no Senhor, tudo isto passa. Mas a nossa fé não leva, a nossa comunhão não quebra, a nossa entrega a Deus não se diferencia, nós permanecemos o mesmo diante do Senhor. Porque Ele vê em cada um de nós a fidelidade, a sinceridade e o temor com o qual nós o servimos. Mas o exemplo de Jesus é um exemplo claro que não somente com ele, mas com tantos outros que estão registrados na Escritura aconteceram e ao longo da história, inclusive nos dias em que nós estamos atravessando, quantos estão enfrentando este tipo de coisas. Eram pessoas que ontem estavam cercados de pessoas por todos os lados e hoje estão solitários, sozinhos, desamparados, esquecidos, ignorados. O que fazer com isto? Culpar-se? Não. Continua firme. A comunhão está estabelecida com Deus. Siga adiante. Nosso descanso não é aqui. Nossa honraria não vai ser aqui. O Senhor prometeu um dia em que vai buscar o seu povo e levá-lo à sua presença. Portanto, ao passar por aqui, por estas situações e dificuldades, não baixe a cabeça. Não feche o coração. Permaneça servindo a Deus. Mantenha com Ele a comunhão. Caminhe de cabeça erguida. Tudo acontece dentro de uma permissão e de um propósito que nós não entendemos, que nós não sabemos, mas o Senhor o sabe de tudo. E se Ele sabe tudo, e se a nossa vida está aos cuidados dEle, descansemos, sigamos adiante. O que não pode faltar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é a presença de Deus. Se você sente, se você tem a convicção, se você preza pela presença de Deus na sua vida, você nunca estará só. Sempre haverá no interior do teu coração a presença de Deus que te alegra, que te anima, que te refrigera, que te encoraja, que te fortalece, que te abençoa e que te prospera. Mas os momentos vêm. Então, pensamos agora. Quando chegar o momento de sermos deixados só, o que fazer? Permanecer firme em Deus, porque Ele é o único que não nos abandona. Com Ele nós iremos até o fim. Não importa se acompanhados, se só, mas seguiremos pela comunhão firmada com Deus, não havendo em nós nenhum motivo que justifique aquela decisão, mas simplesmente porque estas coisas, elas vão acontecer para todos nós, para uns hoje, para outros amanhã, para outros depois, e assim a vida vai acontecendo. Mas nós precisamos ter a mente e o coração focado em Deus e a convicção da presença dele no nosso coração. Assim seguiremos caminhando por essa estrada que ele coloca diante de nós e temos a promessa de ir até o fim, até o dia em que Deus nos chamar para a sua presença. Então, com Jesus aprendemos. As pessoas poderão nos deixar, porém Deus
jamais nos deixará. Isto é o que sempre vai importar a cada um de nós. Pensemos sobre isto, analisemos a nossa vida e repensemos a situação em que estamos vivendo. Se esta palavra tocou fundo ao meu, ao seu, ao nosso coração, e é exatamente a condição em que nós estamos vivendo hoje, aqui está o recurso. O Pai nunca tem me deixado só, foi o que Jesus disse. E nós podemos dizer, Deus prometeu, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esta promessa de Deus é válida para mim, para você, para cada um de nós. Sigamos crendo e confiando, e certamente cumpriremos o nosso papel no tempo que Deus nos conceder aqui na terra. Querendo Deus, amanhã retornaremos.